Beleza, boa noite a todo mundo. Hoje a nossa live, vamos falar sobre a mulher na engenharia, entrevistando em primeiríssima mão a nossa nova diretora técnica do IBAP Pernambuco. Então, Priscila, primeiro, vou começar te dando os parabéns, ter sido eleita diretora técnica do IBAP Pernambuco. Você tem aí um trabalho grande pela frente, obviamente uma expectativa grande nossa também, né? Priscila, eu vou fazer uma breve apresentação, mas se você quiser, depois você fica à vontade para eu complementar, né? Tá. Você é engenheira agrônoma, trabalha no INCRA? Eu trabalho no INCRA. Isso, ok? E aí, já tem alguns anos aí na estrada, tem um currículo muito bacana que levou a gente a escolher, né, o seu nome por conta dessa tua experiência, todo o trabalho que você já tem desenvolvido. E nesse nosso papo hoje, eu queria então até começar com isso. Como é que foi a tua escolha? Você que está aqui abrindo também as nossas entrevistadas mulheres, né? Temos algumas mulheres já no nosso calendário. E aí a primeira pergunta é assim, como é que foi para você descobrir a engenharia? Bem, eu quando entrei em agronomia, foi assim até uma surpresa para todo mundo, porque eu não tinha nenhuma tradição na área rural, eu sempre fui muito urbana, sempre morei em capitais, mas eu entrei assim, em agronomia porque eu pensava em fazer engenharia química, porque eu gostava muito de engenharia química, muito de química, né, no científico. E aí, por um acaso, aqueles livrinhos que você compra no jornaleiro, que tem as profissões. Aí, como era, na época, era dividido em grupos, e o grupo de agronomia era o mesmo de engenharia química. Então, num lado da página tinha química e na outra agronomia. E quando eu vi o currículo de agronomia, eu me apaixonei, sabe? Porque ele tirava um pouco daquela dureza, né, da engenharia química. E aí eu fui fazer agronomia na rural, e aí mudou totalmente, né? Assim, apesar de você ter muita química, eu nunca trabalhei com essa área de química e eu me identifiquei logo com essa parte mais da engenharia mesmo, da agronomia, né? Eu gostava muito da área de irrigação, da própria área de economia, né? Então, eu não fui para esse lado, bora dizer, da agronomia, que todo mundo acha mais que é a parte mesmo de planta, de produção agrícola. Não, eu sempre fui mais para esse lado da construção rural, máquinas e motores eu também gostava muito, né? Eu sempre fui mais por esse caminho dentro do meu curso. Então, peraí, então deixa eu só dar uma posicionada aqui para a turma que está assistindo a gente, porque nas nossas lives a gente está tendo gente do exterior, de outras regiões do país. Então, talvez para quem está entrando hoje pela primeira vez, eu acabei muito animado em apresentar você, não me apresentei, então Tácito Maia, estou presidente do IBAP Pernambuco, e aqui Priscila Martinelli, nossa diretora técnica do IBAP Pernambuco. Priscila, eu confirmei que você é a primeira mulher em 50 anos a compor a diretoria do IBAP Pernambuco. Olha que coisa bacana, né? E uma coisa que eu queria assim, destacar é que você não foi escolhida por ser mulher. Bacana que a gente traga a equidade de gênero e que tenhamos mulheres, mas muito melhor porque você foi escolhida por ser uma profissional de nível de excelência, né? Assim como nós temos mulheres hoje no IBAP Rio de Janeiro, no IBAP Bahia, no IBAP Nacional, quer dizer, várias mulheres já foram presidentes de IBAP, por exemplo, no Piauí, a Mércia, né? A Ana lá no Ceará. Então, assim, temos uma experiência já no IBAP de alguns anos, e aí, finalmente, o IBAP Pernambuco também, né? Conseguimos que você aceitasse o nosso convite e estamos bastante felizes com isso. Muito bem. Você, então, definindo a sua área, você foi para a faculdade, que é a Universidade Federal Rural daqui de Pernambuco. Você fez o curso de agronomia. Você já estava trabalhando nessa época? Não, estava não. Eu só estudava e
Fiz vários estágios, né? Mas eu não trabalhava, não. Certo. Ok. E aí, quando é que você, então, passa a trabalhar? Como é que foi a tua experiência profissional? Uhum. Bem, quando eu me formei, foi uma época assim, bem difícil, não só para a agronomia, mas para a engenharia também, né? Eu me formei em 90, né? E sempre quem contratou muito essa área de agronomia aqui em Pernambuco era ou os órgãos públicos, Emater, IPA, né? Ou então o pessoal do setor sucroalcooleiro, né? Só que já existia também a tradição de que usina nem fornecedor de cana contrata mulher para ser agrônoma, né? Então, assim, foi uma época bem difícil, mas, assim, logo que eu me formei, eu fiz concurso para o Banco do Brasil, né? Então, assim, em pouco tempo eu entrei no banco como escriturária, porque o Banco do Brasil ele não tem concurso, né, até hoje para a carreira de engenharia. E aí, com um ano de banco, teve um concurso interno, aí eu entrei na carreira técnica de agrônoma do Banco do Brasil, que é chamada do ATNC, né? Então, eu fui para Timbaúba, porque todos os agrônomos do banco, eles ficavam no interior, tinha um agrônomo em Recife, né? Mas o resto era tudo no interior, e aí eu fui para Timbaúba e comecei a trabalhar lá, né? E foi uma coisa assim bem difícil, porque eu era mulher, eu era nova, né? E assim, o que que acontecia? Timbaúba, ele atendia vários municípios da região, toda do setor sucroalcooleiro, né? Então, praticamente todos os empréstimos rurais para esse setor tinham que passar pelo agrônomo, né? Então, assim, era um certo cargo, bora dizer que tinha um certo poder. Então, assim, o fato de eu ser mulher e ser nova, né, foi uma coisa bastante complicada, né? Até para eu me... E além de ser mulher e ser nova, eu era inexperiente, né? Eu não tinha experiência com crédito rural, não tinha experiência com o próprio setor de açúcar, né? Então, assim, tem um caso, assim, muito interessante que aconteceu comigo. Foi uma das primeiras experiências no banco que me mandaram ir para Goiânia, e estava tendo um pedido de empréstimo, um valor altíssimo, né, para uma usina, né, e ele estava fazendo um trabalho de sistematização de várzea. E nessa época eu estava grávida, acho que eu estava com 6 meses de gravidez, e quando eu cheguei lá, o próprio usineiro estava na área, né? E aí, entre eu e o usineiro, tinha uma tábua, né, de uns 30, 40 centímetros, e aí ele falou do outro lado: eu só vou acreditar em você se você passar por essa tábua para vir falar comigo, né? E eu grávida. E eu fiz isso, né? Então, aí depois disso foi que ele começou a me aceitar e isso abriu as portas para todos os outros fornecedores de cana, que a gente sabe que esse meio... Peraí, deixa eu entender, porque não sei, se eu não entendi, o povo também não entendeu, né? Vamos ver a situação, peraí. Você tá lá, grávida, o cara botou uma tábua numa certa altura, Não, a e tábua aí já você... estava lá, porque ele estava fazendo um trabalho de sistematização de várzeas. Então, você Sim, tinha... mas peraí, aí você pulou a tábua, você passou por Não, debaixo eu da tábua. passei por cima da tábua como uma ponte, entendeu? A tábua como Assim, a uma ponte. tábua estava ligando dois pontos, aí você usou a tábua equilibrando-se em cima da Foi, tábua. foi. Ah, Para ele poder acreditar, né? E aí, a partir daí, a gente ficou amigo e depois eu entrava na usina dele e vistoriava os imóveis dele, fazia avaliação dos imóveis para garantia, né? A partir desse fato, assim, que ficou bem marcado para mim, né? Porque eu tive medo naquela hora de fazer isso, mas era como se eu tivesse que fazer para ele poder acreditar que uma mulher podia fazer o mesmo trabalho que um homem. talvez se um homem tivesse lá, ele não ia pedir a mesma coisa, né? E assim, se fosse hoje, eu também não faria isso, né? Porque é uma coisa que não tem o menor sentido, mas naquela época eu fiz. Né? Se fosse hoje, eu ia dar uma banana para ele e falava: não vou passar por tábua nenhuma. Não, você falava assim, nem passo nem aprovo o empréstimo, e está resolvido, não é? É. Uhum.
Me lembro que agora, como você falou que era uma ponte, que Getúlio Vargas chegou acho que em Ilhéus e disse, pediram a ele, Getúlio, faça a ponte de Ilhéus para o outro lado. Aí ele disse, façam a minha ponte para o Palácio do Catete que eu vou fazer a ponte. Você faz a mesma coisa, ó, faça uma ponte decente que eu passo. Seu empréstimo só sai depois disso. Mas olha que interessante, quer dizer, você então estava lá nova, inexperiente e tendo suas primeiras experiências, graças a Deus que tudo deu certo. Agora então, mas hoje você está no INCRA. Aí eu fiquei no banco, eu trabalhava em Timbaúba, foi quando em 96, não sei se vocês se lembram, que teve aquele grande quebra do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil colocou todo o crédito rural dele no prejuízo, e aí, né, contabilmente, foi o maior prejuízo do Banco do Brasil até hoje. E aí o banco criou uma unidade de recuperação de dívidas, né? E a sede era aqui em Recife, e o agrônomo daqui de Recife entrou de férias, e aí me chamaram para substituir. E aí foi quando eu entrei em contato com essa área de avaliação de imóveis, que até então eu não tinha, assim, contato direto com isso. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com essa parte, assim, específica de avaliação de imóveis, e até 2004 foi quando eu saí do banco em 2006, eu trabalhei especificamente na área de avaliação de imóveis. Ah, bom, que legal. Eu só queria avisar o pessoal, gente, que está aqui acompanhando a gente, depois a gente vai deixar aqui gravado, tanto no Instagram quanto a gente vai deixar gravado o nosso papo lá no nosso YouTube, e passar aqui a nossa área de comerciais. Primeiro, eu queria pedir ao pessoal que fosse no YouTube e se inscrevesse na nossa página, né, que é um canal que a gente está tentando construir para fazer nossas atividades de live e fazer webinar com mais gente, mais tempo, tal, lá no YouTube. A gente precisa ter 1.000 inscritos no YouTube, né? Já temos mais de 1.000, a última vez que eu olhei, a gente estava com 1.033 no Instagram, mas no YouTube ainda estamos pertinho, menos de 200. Então a gente tem que dar uma acelerada, se o pessoal puder lá dar uma força. Então é o canal IBAP TV lá no YouTube, vamos lá, porque lá a gente vai também continuar produzindo conteúdo. A outra coisa, pessoal, é que vocês podem mandar perguntas, tá? Vocês podem fazer comentários, porque a gente está acompanhando aqui no vídeo aqui, né, que vocês estão escrevendo. Para Maria Cristina mandou um oi para Priscila. Tá vendo, Priscila? Eu não sei quem é a Maria Cristina. É outra companheira. Estou esperando a sua irmã entrar. Agronomia. Certo. Eu já vi um monte de gente aqui entrando, conhecida, então muito obrigado a todo mundo que está levando aí a gente, né, dando audiência para a gente no Instagram. Bom, mas você está no INCRA. Estou no INCRA. Desde 2006 que eu estou no INCRA, né, o INCRA aqui em Recife. Ah, ok. E aí você também falou que você meio que mudou a sua atividade, né? Que você trabalhou muito na parte de financiamento e tal, mas não trabalhava com avaliação de imóveis rurais. E aí, a partir de 2006, você começou a trabalhar com imóveis rurais, a parte de avaliação de imóveis. Não. No próprio banco, quando eu entrei na área de recuperação de dívidas, em 1997, eu já comecei a trabalhar com avaliação. 97. Porque tanto para os imóveis que os devedores do banco davam para o banco em dação de pagamento, para pagar as dívidas, quanto a avaliação das usinas de açúcar, né, para poder renegociar as dívidas. Então, era uma exigência que a própria usina, como um todo, fosse avaliada. Então, eu avaliava os imóveis rurais das usinas, né, e também fazia parte de um grupo multidisciplinar que avaliava a própria usina como um empreendimento, né. Então, de 97 até 2006, eu trabalhei nisso no Banco do Brasil. E depois, em 2006, eu fiz para o INCRA. Ah, ok. Aí, quando você vem para o INCRA, você continua também mesmo tipo de serviço, avaliações? No INCRA, eu comecei também trabalhando na parte de obtenção de terras, né? Que o INCRA faz as apropriações, né? E a gente avalia para indenizar o proprietário. Certo. E me diga uma coisa, você veio, né, você fez a faculdade, mas na faculdade você não tinha matéria de avaliações. Não tinha. Na minha época, não tinha essa disciplina de avaliação de imóveis,
né? Toda essa área assim, de capacitação foi feita no próprio banco, tá? Hoje em dia tem a disciplina, né? Agora, infelizmente, a exigência é você ser formado em direito. Para fazer avaliação de imóveis? O nome da disciplina, na verdade, é perícias de avaliações, é alguma coisa desse tipo. E aí a exigência era a formação em direito. Eles consideraram como perícia e aí... Aí é um erro clássico, né? Porque na perícia judicial, você tem a perícia judicial em todas as profissões. Você tem perícia médica, perícia contábil, perícia econômica, perícia de engenharia, a perícia de agronomia, né? A perícia de agronomia é específica para falar de cultura, a perícia específica para falar da avaliação da terra, quer dizer, a palavra perícia judicial aí, que há aí, no caso, acho que um erro de entendimento muito grave, né? Ela, na verdade, tem todos os profissionais. Tanto que nós, do IBAP, temos um assento na comissão de perícias da OAB. Então, a OAB criou uma comissão de perícias e lá na comissão de perícias você tem várias instituições, por exemplo, o pessoal de enfermagem, né, temos uma colega lá de enfermagem, tem um pessoal médico, tem um pessoal na área de economia, tem um pessoal na área de contabilidade. Então, assim, é um conselho multidisciplinar, como você falou, até que para avaliar o empreendimento, né? Vocês usavam isso, né? Então, na parte de perícia também, quer dizer, cada perícia tem sua especificidade, né? Agora, e como é que você, então, você fez basicamente sua formação que você falou no banco? Foi. E eu fiz uma pós-graduação em Engenharia Econômica e de Avaliações na Federal, em 2001. Certo. E até o professor Rubens era um dos professores do curso da pós-graduação. Excelente profissional, né? Doutor Rubens Dotas, meu colega na Caixa há muitos anos, meu primeiro professor de avaliações, muito bem recomendado. Aí, falando em curso, gente, o IBAP São Paulo está lançando um curso online agora, nesse período que a gente não está tendo aula presencial, justamente de avaliações rurais. E quem for sócio do IBAP Pernambuco vai poder se inscrever com desconto. Tá vendo, Priscila? Então, como é comunicar o pessoal aí do IBAP que o pessoal agrônomo, né, que está interessado na área de rurais, para fazer aqui logo a propaganda aqui para o Capelano, que é o presidente do IBAP São Paulo, né, do curso, porque conversei com ele, foi o nosso entrevistado de segunda-feira, e ele disse que todos os nossos associados terão direito a desconto lá no curso. Então, vamos aproveitar aí essa oportunidade para com Marcelo Rossi, exatamente. Isso, Marcelo Rossi, tá? Ele deu o curso para a gente no banco também. Foi meu primeiro, assim, curso no banco de avaliação de imóveis, foi com Marcelo Rossi. O Arantes, você já teve contato com o Arantes também, não? Já tive contato com o Arantes na discussão da norma da ABNT, né? A gente estava indo, o INCA estava indo todo mês, mais ou menos, e aí eu já conheci o Arantes de congresso, mas aí eu conheci as reuniões da nova vamos lá, posso lançar desafio ao vivo? Com testemunha, já que você citou, né, o Marcelo Rossi e eu estou citando o Arantes, então já aí para a gente trazer para o IBAP Pernambuco esses dois cursos, o Perícia Ambiental com o Arantes e o de Avaliações Rurais com o Marcelo Rossi. Já vamos botar aí no planejamento da sua diretoria. Certo. Não é? Aqui é ao vivo. Ô, Priscila, eu fico olhando aqui que eu estou controlando o tempo hoje, para não... Na segunda-feira o troço estava tão animado que eu vinha controlando o tempo, e de repente eu me distraí e de repente o sistema caiu, mas ele caiu de um jeito, sem avisar, que não consegui nem salvar a live de segunda-feira. Aí hoje eu estou tendo um pouco mais de cuidado para evitar que a gente perca, porque alguns colegas já disseram que não iam poder assistir ao vivo, e eu estou com a incumbência de gravar, não posso deixar de gravar a sua conversa, senão eu vou ficar em maus lençóis com a turma que me pediu. Priscila, a gente tem aqui uma pergunta, deixa eu só passar aqui, deixa eu tentar achar quem foi, peraí que... Quem foi, Jesus? Sam, agora eu não sei, Sam de Samantha,
Sam, depois você diz seu nome para a gente. Sam Lima. As avaliações de imóveis rurais e urbanos requerem cursos e capacitações distintas. Então, fala um pouquinho para a gente sobre quem que pode fazer a avaliação rural. Assim, quem pode fazer avaliação de imóveis rurais, a princípio, seriam os agrônomos, né? Dependendo do engenheiro florestal, né? Eu acho que ficaria nessas duas carreiras. O diferente, assim, eu acho que quem avalia imóvel rural, acho até fácil avaliar imóvel urbano, né? Porque, assim, o grau de dificuldade de avaliar o imóvel rural é muito maior, por causa da quantidade de elementos para você compor uma amostra, que é muito, infinitamente menor na maioria dos casos. E segundo, a grande quantidade de variáveis que você tem entre esses elementos da amostra, porque você já tem poucos elementos da amostra e você ainda tem uma grande variedade entre elas, né? A avaliação de imóvel urbano, eu acho que em termos de metodologia, em termos de conceito, em termos de lógica, seria basicamente o mesmo, né? A grande diferença que eu acho que uma pessoa que não tem a formação de agronomia é porque um dos pilares da avaliação de imóveis rurais é o conceito de classificação de terras, né? E uma pessoa que não tem uma formação em agronomia, ela não teria a capacidade de fazer essa classificação, que é a base da avaliação de imóveis, né? Você classifica a terra, né, que é uma classificação, pode dizer, tradicional, que ela classifica a terra em oito platos, e a partir daí você faz a avaliação comparando essa classificação dos elementos da amostra. Então, uma pessoa que por exemplo, engenheiro civil, ele sabe a lógica de fazer a avaliação. A principal dificuldade dele seria ele, tanto do elemento avaliando, quanto dos elementos da amostra, ele fazer essa classificação para poder fazer o comparativo entre os elementos, né? Agora, se chegar à parte da benfeitoria do imóvel, aí você não teria grande dificuldade, né? As lavouras, elas são avaliadas pelo método econômico. Então, você também teria que ter uma formação para você poder calcular a produtividade daquela lavoura, você estimar isso. Então, uma pessoa que ela não tem conhecimento da área rural, ela sabe como faz, mas ela não teria a capacidade de fazer essa estimativa de se aquele canavial ela vai ter uma produção de 70 toneladas, de 150, né? Então, assim... E você pensa na produção de café. Qual é a idade do pé do café? Qual é a produtividade do pé do café? Que tipo de café que ele está produzindo? Né? Então, assim, Samara, é isso? metodologia, você não teria diferença baseado na avaliação comparativa usando fatores. Porque é uma questão que diferencia também a avaliação de imóveis rurais dos imóveis urbanos, é que os imóveis rurais ainda é muito incipiente essa parte de avaliação por regressão linear. A grande diria que mais de 90% das avaliações ainda utilizando os fatores, né? Inclusive, quando eu fazia avaliação pelo Banco do Brasil, a gente conseguiu fazer um banco de dados, né? E a gente fazia avaliação por regressão. Mas quando eu cheguei no INCRA, as próprias normas do INCRA de avaliação, elas são baseadas na metodologia de utilização de fatores. Tá? Então, assim, ela seria similar em metodologia com de imóveis urbanos. Então, a gente pode dizer o seguinte, nós temos um campo aí grande. O que é que você falaria sobre se a Samara... Bom, primeiro vamos ver, essa Sam é a Samara de Caruaru, bacana. Eu queria saber o seguinte, o que é que você falaria do campo das pessoas que hoje estão querendo fazer vestibular, ou as pessoas que já fazem agronomia e que estão aí para se formar? Como é que está o campo para o avaliador imobiliário na área rural? Olha, eu acho que atualmente não está muito bom. Por quê?
em termos de órgão público, a gente está tendo praticamente uma suspensão, né, da obtenção de imóveis rurais para a reforma agrária pelo INCRA. Então, assim, não há uma perspectiva de se ter novos concursos, nem tão cedo, para o INCRA, que seria o maior absorvedor de mão de obra nessa área de avaliação, né? No Banco do Brasil, que também é uma área que absorvia muita gente, a gente está vendo também que está tendo uma estagnada, sabe? Não está tendo um aumento do número de vagas. Pelo contrário, eles estão concentrando em algumas capitais, né, os profissionais dessa área. Não está sendo aumentando, né? Assim, está começando a se abrir agora essa área de crédito rural para os bancos privados começarem a atuar. Então, pode ser que aí, né, seja uma perspectiva de eles começarem a absorver. E Isso na área pública e bancária, né? Na área pública e bancária. Agora, por exemplo, aqui em Pernambuco, tinham muitas avaliações de imóveis rurais trabalhista. Só que, atualmente, os próprios juízes eles estão preferindo penhorar açúcar, álcool, que tem mais liquidez do que imóveis rurais. Então, está tendo uma baixa também na área de perícia, nessa área de trabalhista, que absorvia muito, né? Então, assim, nessa área específica de avaliação de imóveis rurais, eu não estou vendo, assim, no momento, crescimento, não. Mas, por exemplo, eu tenho colegas do Mato Grosso, é isso que eu ia falar, no Mato Grosso, por exemplo, tem um colega que está feliz da vida, né? Agora, quando você vai para, por exemplo, aquela região do Mato Piba, né, que é ali aquele cruzamento ali, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, por ali está crescendo muito essa área rural, está crescendo muito a área de crédito rural, de empréstimos rurais. Então, por aquela região e pelo centro-oeste, deve estar tendo um crescimento, né? Mas aqui, em Pernambuco, não. Então, vamos fazer assim um resumo, né? É preciso ser agrônomo, é preciso estudar a área de avaliações, especialmente a nossa norma NBR 14653, na sua parte de imóveis rurais, e é preciso ter disponibilidade para viajar, ou seja, de repente, o mercado hoje está mais voltado lá para o interior. Por exemplo, produção de soja, está no interior da Bahia, lá em Luiz Eduardo, Barreiras. O pessoal que está falando aqui, mais aquela ligação, né, que tem Mato... Como é que é o nome do negócio, menino? Mato Piba? São as siglas da Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É justamente a fronteira entre esses 4 estados. É o maior crescimento no Brasil hoje da área rural, é essa região. Que legal. Bom, mas essas avaliações também podem servir para você, sei lá, compra e venda. A pessoa que está querendo comprar ou vender uma fazenda, ela pode solicitar a você uma assessoria. Por exemplo, eu quero comprar uma fazenda, aí eu digo, Priscila, eu quero uma fazendinha bacana, que seja sustentável, que ela se pague, se der para me dar um dinheirinho, ok? E eu tenho aqui 500 mil que investir numa fazenda. Vou te contratar para você fazer essa prospecção para mim, é possível? Sim, existe muito esse trabalho, né? Tanto com compradores quanto com vendedores. Agora, um mercado que está surgindo muito também é pessoas que estão querendo transformar o seu imóvel rural grande, bora dizer, em vários médios, né? Assim, desmembrar e, bora dizer, vender esses imóveis em áreas menores, certo? Porque também está surgindo aos poucos uma nova situação de pessoas que querem mesmo começar a ir morar na zona rural, mas não tão rural. Pode dizer, zonas rurais, mas que sejam perto da capital, né? Que querem essa área mesmo de agricultura orgânica, de muitas pessoas que estão querendo atuar nessa área. Então, assim, grandes proprietários estão, muitas vezes, desmembrando o seu imóvel
para poder fazer essa venda para médios proprietários, transformar a grande em várias médias. Então, na verdade, você tem um outro trabalho que não seria uma avaliação, mas você pode fazer uma análise de viabilidade econômica dessa transformação. Ou seja, você tem que estar mais específico. A gente precisa ter mais especialidade ainda, né? Você tem que conhecer e dominar outros assuntos para você poder prestar consultoria. Você está falando, e você está aqui me despertando a seguinte ideia. Com o Covid, a gente talvez tenha um impulso nessa área que você está falando. Porque, veja, eu me sinto muito incomodado. Eu tinha um dinheirinho aplicado no banco, eu falei assim, não, vou botar no Banco do Brasil e tal. Cara, perdi um monte de dinheiro, porque a bolsa caiu, eu botei lá num tal de um fundo, eu não sei nada disso, deixei com o meu gerente, ok. Aí o que eu fiz? Perdi dinheiro. Aí fiquei pensando, gente, eu vou pegar meu dinheiro assim que eu puder, eu vou comprar um sítio para eu criar galinha, porque na hora dessa, deu vírus, tranco a porteira do sítio, eu vou ter ovo, vou ter um porquinho lá para de vez em quando para comer um churrasquinho, quer dizer, eu consigo me sustentar uma vaquinha para me dar leite, fazer, quer dizer, o sonho, isso é muita utopia da minha cabeça, ou talvez o Covid desperte nas pessoas que é legal ter um refúgio no interior, caso aconteça uma nova pandemia, Deus me livre e guarde. Está começando a ter muito isso, né? Essas regiões mais próximas, Glória de Goitá, Moreno, Gravatá, Feira Nova, assim, essas cidades rurais, mais perto de Recife, já estão começando a ter esses imóveis que eram imóveis grandes, que foram desmembrados para se transformar em imóveis médios, para atingir esse público. A Thaís está perguntando se o engenheiro civil que cursou uma pós-graduação e lá ela teve uma matéria de avaliação rural na pós-graduação, se ela poderia fazer laudo de avaliação rural. Olha, eu acredito que não, justamente por aquilo que eu te falei. Porque ela teria que, para você fazer a classificação de solos, de terras, você teria que ter todo o embasamento da área de solos, né? Você teria que ter todo o embasamento da área de plantas, de fitossanidade, que um engenheiro civil não tem, né? Seria muito, muito complicado ela classificar um imóvel rural, né? Você teria que ter uma formação em solo mesmo, até pessoas que se formam em agronomia ou em florestal, que também dá toda essa parte, elas já têm uma dificuldade. Você paga a disciplina e faz disciplinas eletivas para poder fazer essa classificação. Então, assim, me diga uma coisa, Rossi _ Marcelo, é o Marcelo Rossi que está aqui acompanhando a gente? Dá um ok, Marcelo, se é você mesmo. Aí é covardia. Nosso professor, já pensou, gente? Nosso professor Marcelo Rossi está online. Que chique, hein? Tá vendo? Seu professor online aí assistindo, tá vendo? Sou grande amigo, então, foi meu primeiro contato com a formação, né? Olha, aí... ele acha que é até mais novo do que eu, mas foi meu primeiro contato com essa área de avaliação, foi com ele, no Banco do Brasil. A gente já aproveita que ele está ao vivo, Priscila, para fazer o convite. Vamos. Não é? Venha para cá fazer um curso, venha de novo, né? Porque ele já veio fazer esse curso para o banco, mas faz muito tempo, faz uns 20 anos ou mais, né? E agora vem pelo IBAPA. Eu acredito que tenha público, sim, para essa área aqui. Né? Thaís, está claro, Thaís, para você? Então, assim, para fazer a avaliação de imóvel rural, o que acontece é que, às vezes, o pessoal que é engenheiro civil junta com o pessoal que é da área de agronomia para trabalhar e fazer, como a Priscila tinha falado, com equipes multidisciplinares. Às vezes, na avaliação que a gente faz, não é rural, mas uma avaliação de um engenho. Aí eu preciso ter alguém especializado em engenharia mecânica, alguém que tenha conhecimento do engenho em si, né? Eu preciso ter alguém que conheça como é que o engenho funciona. E aí, junto com alguém que conheça a produtividade, que aí tem que ser um engenheiro agrônomo para estar junto, ok? Então, isso está lá na nossa lei de atribuições, né, descrevendo a atribuição de cada um dos engenheiros, e também depende da nossa inscrição no CREA, dos nossos diplomas, para poder também essa atribuição estar validada pelo CREA. Né? Nós ainda temos um tempinho.
Priscila? O ideal mesmo é que ela fizesse uma parceria com o agrônomo, né? E eles fizessem esse trabalho juntos. Muito bem. Eu acho importante, Priscila, porque eu, como engenheiro da Caixa, eu acompanhei algumas avaliações e a gente tinha que, assim, esse curso era interessante para a gente, não porque eu fosse fazer avaliação rural, mas porque eu tinha que analisar o laudo do agrônomo que mandava para mim o laudo, entendeu? Então, assim, eu não estava cego, eu poderia ser o gestor daquilo, eu estava acompanhando, eu estava vendo o laudo, eu tinha como conversar com ele, né? E o Marcelo Rossi foi meu professor também. Então, é interessante que a gente tenha o conhecimento, né? Para poder você fazer essa análise. O que eu queria perguntar para você, com relação à avaliação rural, que assim, às vezes, como eu falei, a pessoa que vai fazer a avaliação de imóvel urbano, né? E está na franja da cidade. E aí há uma certa, vamos chamar assim, com um conflito, né? Para saber, esse imóvel urbano, esse imóvel rural, né? Como é que você poderia ajudar, assim, como é que eu faço, nesse caso, para descrever isso? Realmente existe uma sombra, né? Que eu poderia dizer, que você fica na dúvida, esse imóvel é rural ou é urbano? Porque o que acontece? Tem muita gente que olha para a produção do imóvel. Então, se o imóvel está tendo uma produção rural, ele já assimila que aquele imóvel é rural e avalia como rural. Eu gosto muito mais, eu pego muito aquela. É um item da norma da ABNT que fala a melhor utilização daquele imóvel. Então, eu tento olhar, eu olho para o meu imóvel que eu estou querendo avaliar, mas eu olho o mercado, como está se comportando. Os imóveis ao redor, as pessoas estão vendendo para quê? As pessoas estão vendendo para quem quer fazer uma exploração agrícola, uma exploração pecuária, ou está querendo vender para fazer um loteamento, para transformar nesses imóveis médios, como eu estava falando também agora há pouco. Como é que está sendo esse mercado no entorno desse imóvel? Porque se na região está todo mundo vendendo, por exemplo, isso aconteceu muito e está acontecendo ainda em Gravatá, se naquela região está todo mundo pegando aqueles imóveis e loteando e fazendo condomínio de luxo com piscina para o pessoal fazer casa, não tem sentido você avaliar aquele imóvel rural como rural. Você avaliar se o solo dele é bom para plantar, se o clima é bom, se o relevo é bom para mecanizar, se todo mundo ali está comprando e está transformando aqueles imóveis em condomínios. Né? Então, acho que a gente vê muito erro. Eu já peguei muitos casos, quando era do banco, de pessoas que, inclusive, o banco comprou como rural e vendeu como gleba urbanizável. Até lucrou com isso algumas vezes, né? Porque foi para leilão como rural, comprou como rural, e na hora que eu fui avaliar, eu vi que não era o melhor aproveitamento dele, do ponto de vista econômico, não era para a exploração rural. Passei para os engenheiros civis e eles avaliaram para essa outra finalidade de condomínio, né? Então, assim, é uma coisa que a pessoa tem que ter muito cuidado. A gente já teve imóveis no INCRA que foram avaliados como rural e que depois o proprietário entrou na justiça e o perito acertadamente viu que aquele preço que foi avaliado como rural, ele estava defasado, porque ele tinha um melhor aproveitamento, que ele poderia ter outros usos, né? E assim, o INCRA teve um prejuízo enorme, porque aí você tem que pagar, né, o que o juiz decidir. E o juiz vai muitas vezes, o juiz, ele confia naquele perito que ele nomeou, né, e concordou com o perito e o valor foi lá para cima. Né? Então, assim, acho que é uma das principais questões que você tem que ter esse cuidado. Né? Não se baseia se o proprietário está usando como rural, não se baseia se ele está pagando ainda ITR, porque não é só o fato de pagar ITR, que quer dizer que aquele imóvel é rural, né? Então, assim, muito cuidado com isso, porque pode ter grandes prejuízos ou grandes lucros, né? Dependendo quem está fazendo a operação. Priscila, só dar boa noite aqui ao professor engenheiro Murilo Reis, porque eu vou aproveitar para
boa noite ao Murilo, para responder ao Ricardo, que perguntou sobre cursos. Ricardo, nós aqui do IBAP Pernambuco temos uma parceria com a BNCSP e temos um curso de pós-graduação. A gente já ia começar agora, em maio. Não começamos ainda por conta da pandemia, as aulas aqui são suspensas, até por necessidade do isolamento social. Espero que a gente consiga ficar em casa esses 15, 20 dias para dar essa controlada. Mas se a gente conseguir vencer aí uns 20 dias de quarentena, com um controle bem efetivo que a gente está tendo agora, eu acredito que a gente consegue ter nossas aulas, que é um curso presencial. Então, se você está aqui em Pernambuco ou perto, Alagoas, Maceió, a gente tem aluno, para você ter ideia, de Fortaleza, uma colega de Fortaleza que vem assistir aula com a gente aqui. O IBAP também regularmente fornece cursos, como eu falei agora, o Marcelo Rossi vai dar um curso pelo IBAP São Paulo, né? Vai ser um curso online, mas online ao vivo, com o professor, não é curso gravado. E a gente aqui do IBAP Pernambuco também estamos começando a montar uma plataforma de treinamento. Inclusive, a doutora Martinelli vai ser a responsável pela nossa área de treinamento, como nossa diretora técnica. E a gente então vai estar aqui com uma ferramenta para disponibilizar nossos cursos também online. E a gente deve começar aqui com os cursos de avaliação urbana. Se o doutor Marcelo Rossi aceitar o nosso convite, a gente vai emendar com de avaliações rurais. Temos também de perícia ambiental e na área de perícias da construção civil, né? Na área de patologias e engenharia diagnóstica. E nós acabamos de montar uma parceria com o professor Murilo no curso dele de orçamentação, um curso excelente. Então, o pessoal que aproveitou, fizemos um preço especial para quem é associado do IBAP, né? Quer dizer, uma das nossas atividades além de lives, a gente está fornecendo treinamento para os nossos associados por um preço bem inferior, muito inferior ao valor de mercado, né? Além de livros, né? Vocês podem ver que livros é a base, né? A gente tem que ler bastante para poder você também consolidar o conhecimento, né? Priscila, você certamente tem o livro do Marcelo, né? Falando em livros. Tenho sim o livro. Esse é um dos livros. Já pegou o autógrafo dele, não? Não peguei o autógrafo. Então você, já quando ele vier... Era apostila, não era nem livro. O livro, acho que foi depois. Pronto, né? Então você, quando ele vier aqui fazer o treinamento, a gente já pega o autógrafo no livro novo dele. Viu, Ricardo? Olha, o que você pode fazer já é seguir a gente no nosso Instagram. Você já está seguindo, óbvio, que bobagem. Ao vivo é assim, gente, a gente comete muita besteira mesmo. Mas seguir também a gente no nosso site www.ibapifmpe.com.br e a gente está lá tentando levar também a nossa administração para a rede, né? Então, para até a associação online, a gente está disponibilizando e a gente está tentando, então, nos internetizar, né? Fazer igual o Macri, criar um verbo, viu? Agora, Priscila... Uma coisa que eu queria falar, você tinha perguntado aquela questão de mercado. Eu acho que um mercado que está crescendo muito nessa área de avaliação e perícia, que envolve muito o agrônomo, o engenheiro agrônomo, é a área de perícia ambiental. Aí sim, eu acho que está num crescente, sabe? Muita demanda. Peraí, antes de eu fazer uma pergunta nessa área para você, eu queria só assim, pessoal, vocês estão ouvindo bem? Bota um like, um dedinho, para poder eu saber se vocês estão, o som tá bom para vocês. Dá um positivo para eu saber como é que está aí o acompanhamento. E também lembrando que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar a pergunta aí que a gente vai tentando responder, beleza? Dá um acenozinho com a mão ou bota um joinha se o som tá bacana. Agora eu já sei que Sam é Samara. Temos um tempinho ainda. Então vamos lá. Para perícia ambiental, Priscila, que você abriu então mais um campo, né? Que o agrônomo pode trabalhar, ou os outros engenheiros, desde que trabalhem junto com colegiado, né? A gente poderia montar, digamos, numa perícia ambiental
um colegiado, como é que seria isso, para a gente fazer uma perícia ambiental? Queria que você me desse um exemplo. Olha, eu não tenho muita experiência com perícia ambiental, não, sabe? Eu fiz poucas e algumas que eu fiz foi mais na área de destruição, bora dizer, de áreas de APP, área de reserva legal, né? Assim, tem uma parte de perícia ambiental que ela pega um conhecimento mais da parte de biologia mesmo, sabe? E tem outra parte mesmo de segurança do trabalho, que é quando envolve riscos, né? Ambientais para as pessoas, né? Então, eu acho assim, eu não tenho muita experiência, eu fiz poucas, e sempre foi nessa área de reserva legal, APP, destruição, né? Até pagamento de ITR nessas áreas, porque essas áreas elas são isentas, né? Você subtrai essa área para poder fazer o cálculo do pagamento do imposto, né? Então, eu acho que é uma área que a gente podia muito trazer alguém para cá. Tá? Porque aqui já teve alguns cursos da área de perícia ambiental com Julião, parece. Eu não conheço, só conheço de nome, né? Mas acho que era uma ótima ideia a gente trazer o Arantes. O Arantes eu sei que era uma unidade, mas assim, o que eu estava pensando da gente montar isso, e até conversei com um veterinário, foi diretor do Zoológico de Salvador, diretor do Zoológico de Brasília, né, para a gente poder montar isso. Então, se eu vou ter um engenheiro, um agrônomo, vou ter um veterinário, e aí depois a gente vai conversando para trazer, compor essa equipe, né, justamente porque se a gente tiver uma necessidade de uma perícia que envolva várias disciplinas, seria interessante ter isso. O Daniel, Priscila, está perguntando sobre a destinação do imóvel urbano e rural, que foi aquilo que você já tinha comentado, né? Que não é só o pagamento do ITR e IPTU que vai validar se ele é imóvel urbano ou rural, mas é muito mais o uso e o entorno, né? O mercado mesmo que está acontecendo na região, né? Isso foi alteração recente da lei, inclusive, né? Quer dizer, recente, que eu digo assim, dos últimos 5 anos que se eu tenho um imóvel, ele pode estar até na franja urbana, mas se eu estou usando ele para criar vaca e tirar leite, fazer queijo, ele é imóvel rural, né? Não, você paga o imposto, né? Rural. O ITR. Mas isso não impede que a prefeitura tente. Existe uma grande briga judicial em relação a isso, porque isso não impede que a prefeitura queira cobrar o IPTU, não. Não, mas foi por isso mesmo que eles fizeram a alteração legal, né? Que é para acabar com essa confusão de todo mundo querendo lhe cobrar alguma coisa. Então agora acho que já está claro. Quer dizer, se você tiver uso rural, mesmo que esteja na área urbana, quer dizer, a prefeitura mudou a planta dela lá e alterou o perímetro urbano, mas a sua fazenda continuando sendo usada para fins agrícolas, ela vai continuar pagando ITR. Né? Acho que isso foi uma coisa, foi um ganho, né? Acho que há uns 5 anos atrás, também há pouco tempo, a Receita Federal ela abriu para fazer um convênio com os municípios para que eles fiscalizassem o ITR, e se eles fiscalizassem, eles mesmos poderiam ficar com 100% do valor do ITR. E o que assim, a gente observou é que a maioria dos municípios que quiseram ficar com essa fiscalização foram os municípios de área de turismo, áreas litorâneas. Por quê? Porque muitas vezes você tem áreas pagando ITR, né, e que a prefeitura não podia entrar para fiscalizar. Né? Então, a partir do momento que ela faz esse convênio com a Receita e ela pode fiscalizar, aí ela vai naquela propriedade, em Porto de Galinha ali, e comprova que não tem exploração rural. E aí ela pode começar a cobrar o IPTU. Né? Então, assim, já foi uma questão que a gente observou as prefeituras que aderiram a esse convênio por conta disso. Certo. Bacana. A gente está aqui caminhando para o final do nosso tempo. Aí eu quero já te agradecer por você ter aceito o convite. Foi bem legal tratar desse tema. Acabou que eu queria enfocar muito
mais, talvez, né, o lado da mulher na engenharia, e a gente enveredou já para técnica na engenharia. Mas do jeito que você tem especialidade no campo, não teria muito como a gente fugir disso. E queria só dizer para a turma que assim, ainda temos um tempinho para uma pergunta ou duas, quem quiser fazer a pergunta, né? Coloca aí que nós vamos tentar responder. E eu queria, Priscila, então, que você, voltando para a nossa pergunta original, temos aqui várias mulheres assistindo a gente, acompanhando a gente, né? E aí eu queria que você desse um recado para elas, né? Assim, você recomendaria para as mulheres que estão nos assistindo enveredar pela área de engenharia agrônoma, trabalhar com avaliações? Como é que você poderia deixar aí a sua palavra final? Eu estou assim, eu estou apaixonada pela agronomia e apaixonada pela engenharia de avaliações, né? Eu recomendo, sim, que eu acho que, inclusive, a agronomia, ela é muito ampla, né? Você pode fazer milhões de coisas dentro da área de agronomia, né? Você pode trabalhar com irrigação, você pode trabalhar com meio ambiente, com doença, com produção, com flores, com pecuária também, né? Assim, é muito vasto. A agronomia é uma ciência assim, muito ampla e que ela tem várias possibilidades, né? Então, assim, eu acho que é um pouco que nem direito, porque meu filho até tem direito, eu falo, alguma coisa no direito a pessoa não é possível que ela não goste, porque direito tem tanto, vai de A a Z, e a agronomia é muito isso também, né? Existe uma dificuldade para a questão da mulher dentro da agronomia, né? Porque acho que dentro da engenharia você tem a dificuldade, mas na agronomia ainda é maior, porque assim o pessoal da zona rural é mais conservador ainda, mas acho que assim aos poucos a gente está quebrando isso e conquistando, né, esse espaço da mulher, né, em todos os lugares, né, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Acho que a questão é essa. Inclusive, se ela quiser, na cozinha, em qualquer lugar. Ela pode estar, hoje em dia, né, acho que até com essa história da pandemia, né, muitas mulheres que faziam tempo que não ia fazer uma comida, que não ia arrumar uma casa, né, a gente está começando a ter esse contato de novo com essa parte que já estava até meio abandonada. Mas acho que é isso aí, o lugar da mulher é onde ela quiser estar e ela pode estar em todos os espaços, né? Bem, compartilhando isso com o homem, né? Porque a questão do feminismo não é a mulher ser melhor do que o homem, é a mulher ter os mesmos direitos que os homens, né? Então, acho que a questão é por aí. Até porque durante a pandemia eu estou indo para a cozinha. Também eu adoro cozinhar, foi a melhor coisa, sabe? Porque os homens também estão compartilhando isso, né? Chegou o momento de compartilhar essa questão também, né? Aqui em casa somos 2 meninos e 2 meninas, né? Sou eu e o cachorro, a mulher e a filha. O cachorro não está entrando na disputa. Agora a menina é excelente doceira. A mulher essa semana também resolveu fazer doce. Aí fizeram pão, doce. Eu fui fazer o almoço salgado, entendeu? Assim, então aqui está uma disputa grande. Esse negócio de pandemia aqui, minha filha, virou uma gincana. É verdade. Uma gincana culinária. E lá vai a gente se animando e o troço vai desligar, porque toda vez assim, vai chegando pro fim, a gente começa a ficar, né, entrando para a parte mais divertida, a gente vai estar mais relaxado, e aí acaba o tempo. Eu quero, antes da gente ser encerrado, agradecer a todo mundo que participou com a gente aqui, agradecer muito a você. Na segunda-feira, convidar a turma para a nossa live, eu convidei um professor de Portugal. A gente vai estar falando sobre o mercado imobiliário de Portugal na segunda-feira, 19 horas, daqui do Brasil, tá? Ele vai participar lá de Lisboa, tá certo? Então, conto com vocês segunda-feira na nossa próxima live. Priscila, muito obrigado. Muito sucesso aí nessa sua nova empreitada. Você com a sua competência, com sua garra, seu bom humor, né? Que você traga pessoas para ajudar você no desempenho das tarefas e que a gente consiga aumentar a prestação de serviços do IBAP, né? Para a turma que está aí acompanhando a gente. Beleza? Ok. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Valeu, querida.
Tchau, tchau. Tchau.